Vamos então resolver a ficha número 58. Nesta ficha vamos tratar da área da unidade quadrada e em particular vamos analisar a área do tangram, bem como a relação de áreas entre as 7 peças. Como nós sabemos, o tangram é um quebra-cabeças geométrico chinês, formado por 7 peças, chamada tans. As 7 peças são 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Temos aqui o tangram com as 7 peças a cores e a preto e branco. Temos então 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, que é este verde e este vermelho, um triângulo médio, que é este rosa, um quadrado, o roxo, e o paralelogramo, que é o azul. Vamos então ver a relação entre o triângulo médio, que é este rosa, e os 2 triângulos pequenos. Como podemos ver, se dividirmos a meio o triângulo médio, obtemos 2 triângulos pequenos. Ora vejamos, divisão do triângulo médio a meio, obtemos 2 triângulos, cada um destes triângulos são exatamente triângulos pequenos. Portanto, podemos dizer que a área de um triângulo médio é exatamente igual à área de 2 triângulos pequenos. Vamos ver então agora a relação entre o quadrado e o triângulo pequeno. Temos aqui o quadrado roxo e os 2 triângulos pequenos. E verificamos do mesmo modo, se dividirmos a meio o quadrado, obtemos 2 triângulos pequenos. Esta divisão foi feita na horizontal, poderia ser feita na vertical, era exatamente a mesma coisa, né? Iríamos obter 2 triângulos pequenos. Portanto, neste caso obtivemos um triângulo em baixo e um em cima. Se fosse uma divisão feita na vertical, obteríamos um triângulo à esquerda e um triângulo à direita. Vamos ver a relação entre o triângulo grande e o triângulo pequeno. Se dividirmos a meio um triângulo grande, obtemos 2 triângulos médios. Cá está a divisão. Obtemos 2 triângulos médios, exatamente igual a este que não está aqui pintado, que é o rosa, né? Agora, se dividirmos cada um destes triângulos médios em 2, vamos obter 2 triângulos pequenos. Agora vejamos, dividimos este aqui a meio e aquele ali a meio, depois este aqui a meio e este aqui a meio, o que significa que a divisão de um triângulo médio a meio é 2 pequenos. Portanto, o que quer dizer que o triângulo grande é igual a 4 triângulos pequenos. Ou seja, a área do triângulo grande é exatamente igual à área de 4 triângulos pequenos. Portanto, iguais a este verde e este vermelho, que estão aqui. Exatamente para o outro a mesma coisa, mais 4. Vamos ver a relação entre o paralelograma e o triângulo pequeno. Se dividirmos o paralelograma pelos vértices opostos, portanto, aqui, vamos obter 2 triângulos pequenos. Se em vez de escolhermos estes 2 vértices, escolhêssemos os 2 vértices opostos, os outros 2, não iríamos obter os 2 triângulos pequenos. Portanto, seriam triângulos, mas seriam diferentes. Portanto, não nos interessa esta divisão segundo estes 2 vértices, interessa-nos segundo estes 2. Portanto, aqui temos 2 triângulos pequenos. 1, 2. Cá está. Portanto, se nos perguntarem qual é a área do tangram, tendo como unidade de área o triângulo pequeno, para isso devemos somar o total de triângulos pequenos em que são decompostas as 7 peças do tangram. Temos aqui este triângulo pequeno verde e este triângulo pequeno vermelho. Depois temos os 2 triângulos rosa que resultam da divisão a meio do triângulo médio. Temos mais os 2 triângulos roxos pequenos que resultam da divisão do quadrado a meio. Temos os 4 triângulos pequenos da divisão de um triângulo grande e do outro, mais 4 do outro. E finalmente temos os 2 triângulos pequenos da divisão do paralelogramo. Ou seja, se somarmos isto, temos 1, 2, 2 e 2, 4, 6, 10, 14, 16. Ou seja, a área do tangram é equivalente a 16 triângulos pequenos. Se tivermos em conta que a unidade de área que estamos aqui a considerar é o triângulo pequeno. Como sabemos, por exemplo, que o quadrado é igual a 2 triângulos pequenos, certo? Então, se tivéssemos escolhido como unidade de área não o triângulo pequeno, mas o quadrado,
Então poderíamos dizer que a área do Tangram seria igual a quê? A 8 quadrados, já que 2 triângulos pequenos é igual a 1 quadrado. Resumindo, podemos dizer então que a área do Tangram é equivalente à área de 16 triângulos pequenos, tendo como unidade de área o triângulo pequeno, ou a área do Tangram é igual a 8 quadrados, tendo em conta o quadrado como unidade de área. Visto isto, vamos então responder com mais facilidade às questões que são solicitadas na nossa ficha 58. A ficha 58 tem 2 perguntas. Vamos então ver a nossa primeira pergunta. Utiliza as peças do Tangram, do AlphaJogos, e completa as frases. Pousa o vídeo para resolveres a questão e depois vamos analisar cada uma destas questões. Vamos então ver. A primeira. O que é que nós verificamos? Verificamos que a área do triângulo médio, que é este rosa, que está dividido em 2 triângulos pequenos, é igual à área dos 2 triângulos pequenos. Se dividirmos o triângulo médio que nós vimos anteriormente a meio, vamos obter 2 triângulos pequenos. Isto é um triângulo igual a este verde e a este vermelho. Portanto, preenchendo ali a nossa frase, temos a área do triângulo médio, que é este rosa, é igual à área dos 2 triângulos pequenos, porque estes 2 triângulos são iguais a este triângulo verde e este triângulo vermelho. A segunda frase, temos a área dos 2 triângulos pequenos é igual a quê? À área do triângulo médio. É o contrário, não é? A área dos 2 triângulos pequenos, este verde e este vermelho, ou estes dois aqui, é igual à área do triângulo médio. Portanto, isto é o inverso da nossa frase anterior. Mas, como nós vimos antes, a área dos 2 triângulos pequenos também é igual à área do quadrado. Porquê? Porque o quadrado dividido a meio, ou na horizontal ou na vertical, vai dar 2 triângulos pequenos. Portanto, a frase também podia ser esta. A área dos 2 triângulos pequenos é igual à área do quadrado. E se pensarmos no paralelogramo? Se dividirmos o paralelogramo por estes 2 vértices opostos, não os outros 2, que nós já vimos antes, vamos obter 2 triângulos pequenos. Portanto, podemos também dizer que a área dos 2 triângulos pequenos é igual à área do paralelogramo. Vamos à terceira frase. A área do triângulo médio é metade da área do triângulo grande. Temos aqui um triângulo grande, que é o amarelo, e temos aqui o laranja. Se dividirmos aqui a meio, vamos obter 2 triângulos médios. Cá está, 1, 2, 1, 2. Portanto, a frase é esta. A área do triângulo médio é metade da área do triângulo grande. Ou deste amarelo, ou deste laranja. Resumindo, podemos então dizer que a área do triângulo médio é igual à área dos 2 triângulos pequenos. A área do triângulo médio dividindo dá 2 triângulos pequenos, portanto é igual à área de 2 triângulos pequenos. A área dos 2 triângulos pequenos é igual à área do triângulo médio, é o inverso, mas também é igual à área do quadrado. A área dos 2 triângulos pequenos, quaisquer que eles sejam, é igual à área do quadrado, ou igual à área do paralelogramo. A área do triângulo médio, que é este aqui rosa, é metade da área do triângulo grande, ou seja, do amarelo ou do laranja. Porquê? Porque dividindo a meio o triângulo amarelo ou o triângulo laranja, vamos obter 2 triângulos médios. Vamos à segunda pergunta, que diz o seguinte: utiliza o triângulo menor como unidade de medida de área, sobrepõe todos os triângulos menores disponíveis e completa a tabela. Não te esqueças que um triângulo, a área do triângulo pequeno, é metade da área do quadrado. Nós já vimos isto, não é? Porque dividindo o quadrado a meio, vamos obter 2 triângulos pequenos. Portanto, pôs o vídeo para resolveres a questão e depois vamos analisar cada uma destas questões. Vamos começar pela primeira pergunta e depois passaremos às restantes. Vamos então ver a primeira. Temos um quadrado constituído pelas 7 peças do Tangram, um retângulo e um triângulo. Significa que as áreas destas 3 figuras, porque utilizam o total de peças do Tangram, vão ter a mesma área. Só que as peças estão dispostas em posições diferentes. Mas a área de cada uma destas figuras é exatamente a mesma. Porquê? Porque utilizam as 7 peças do Tangram. Vamos então ver a primeira. No quadrado, portanto a figura A,
vamos decompor o quadrado em triângulos pequenos. Temos logo os dois triângulos pequenos. Depois dividimos o triângulo médio em 2 também. O paralelogramo em 2. O quadrado em 2. O triângulo grande à direita em 4. Portanto, divide-se o triângulo grande em dois médios e o médio em 2 pequenos. Portanto, dá 4 pequenos. E mais 4 neste lado. Temos então, como nós sabemos, 16 triângulos pequenos. Portanto, a área da figura A é igual à área de 16 triângulos pequenos, ou, se pensarmos em termos de quadrado, porque um quadrado é igual a 2 triângulos pequenos, ou seja, o triângulo é metade do quadrado, significa que a unidade da área, sendo o quadrado, vai ser metade disto. 16 dividido por 2 dá 8, certo? Portanto, podemos dizer que a área desta figura A, que é um quadrado, é igual à área de 16 triângulos pequenos, ou é igual à área de 8 quadrados. Vamos ver a figura B. Temos dois triângulos pequenos. Vamos dividir na mesma estes dois triângulos grandes em 4. O segundo também em 4. Depois o triângulo médio em 2. O quadrado em 2. E o paralelogramo em 2. Temos na mesma os 16 triângulos pequenos. Se pensarmos que a unidade da área é o quadrado e não o triângulo, vamos ter metade disto. 16 dividido por 2 dá 8. Portanto, a área deste retângulo é igual a 16 triângulos pequenos ou é igual a 8 quadrados. Vamos ver a figura C. Temos dois triângulos pequenos. Divisão do triângulo grande em 4. Divisão do quadrado em 2. Divisão do paralelogramo em 2. Divisão do triângulo médio em 2. E divisão do outro triângulo grande em 4. Temos na mesma os 16 triângulos pequenos. Significa então que a área deste triângulo C é igual à área de 16 triângulos pequenos ou igual à área de 8 quadrados. Portanto, iguais a estes, né? Na pergunta seguinte, diz o seguinte: utiliza uma régua, mede os lados das figuras que construíste e calcula o perímetro de cada uma. Registra nesta tabela. Como nós sabemos, o perímetro é o comprimento da linha que contorna esta figura. Portanto, no caso do quadrado será este lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado. No retângulo será este lado, que é a largura, mais o comprimento, mais a largura, mais o comprimento. E neste triângulo será este lado, mais aquele lado. Vamos então aferir a nossa régua, saber que a nossa régua mede aqui 20 mm e está de acordo com um segmento que nós sabemos que tem 20 mm. Portanto, sabemos que a medida do comprimento do segmento reto é 20 mm e verificamos que o seu comprimento coincide com o traço de 2 cm, ou seja, 20 mm da régua. Portanto, a régua está certinha, vamos fazer as nossas medições. Para calcular o perímetro destas três figuras, vamos utilizar dois métodos. No primeiro método, vamos utilizar como unidade de medida um dos lados do triângulo mais pequeno do tangram, neste caso o triângulo verde. Como nós sabemos, este lado aqui é diferente dos outros dois, estes dois são iguais. E a posição deste triângulo na figura vai-nos definir qual é a unidade de comprimento a selecionar. Neste caso, a unidade de comprimento a selecionar no caso do quadrado é exatamente o lado maior. Se verificarmos, decompondo aqui o triângulo, temos aqui dois triângulos iguais a estes, significa que o lado do quadrado é igual a 2 vezes a medida deste lado maior do triângulo. Significa então que a unidade de comprimento que nós vamos utilizar no caso do quadrado será este lado. Para as outras figuras, isto é, para o retângulo, figura B, e para o triângulo, figura C, iremos ver então se a unidade de medida continuará a ser este lado maior ou eventualmente será o lado menor, ou este ou aquele, porque eles são iguais. Tendo por base a unidade de medida específica de cada uma das figuras, vamos calcular o perímetro. No segundo método, vamos fazer uma medição direta dos lados, neste caso do quadrado, e comparar essa medição com o cálculo que nós fizemos através da unidade de medida de comprimento. Vamos começar aqui pelo quadrado. Imaginemos aquele triângulo, tem a sua base, aquele lado ali do triângulo, e vamos medir o lado daquele triângulo. Nós verificamos que aquilo é 13,7 milímetros, é? Mais ou menos, não é? 13 milímetros, ali mais ou menos um pouco mais que meio, 13,7. E se medirmos o outro lado, verificamos que não chega a 1 cm, tem 9,3 milímetros, né? Tem menos de 9,5, portanto 9,3 milímetros.
E o outro lado também é igual, não é? Porque este triângulo tem uma base diferente e estes dois lados aqui são iguais. Podemos então concluir que as medidas deste triângulo são 13,7 mm, 9,3, 9,3. Tendo em conta estas medidas, vamos agora fazer as medições das nossas três figuras. Quadrado A, retângulo B, triângulo C. Então, o que é que nós verificamos? Este lado, como é duas vezes aquele lado do triângulo, e o lado vale 13,7 mm, significa que nós vamos ter 2 vezes 13,7, ou seja, 27,4 mm. Se é um quadrado, este lado é igual a este, e vai ser igual àquele, igual àquele. E efetivamente é. Neste lado também temos aqui os tais 13,7 mm, mais 13,7 mm, ou seja, dá 27,4 mm. Portanto, é um quadrado de lado igual a 27,4 mm. No retângulo, já temos o lado pequeno aqui, os 9,3. Temos aqui 9,3, porque o maior está aqui, o maior está aqui, o maior está aqui, o maior está aqui. Portanto, o lado pequeno, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 vezes 9,3 dá 37,2. E neste lado também temos o pequeno. Temos 9,3 mais 9,3, ou seja, 2 vezes 9,3 dá 18,6. Então temos um retângulo de largura igual a 18,6 mm e de comprimento igual a 37,2 mm. Neste triângulo, como este lado aqui corresponde ao lado maior, 13,7 mm, temos 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 vezes 13,7 dá 54,8. E como nós verificamos aqui, a unidade de comprimento aqui já não é este lado de 13,7, mas é 9,3. Então temos aqui 9,3 uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, ou seja, 4 vezes 9,3 dá 37,2. E este é exatamente igual, 37,2. Como nós verificamos, este triângulo grande, a nossa figura C, tem um lado que é 54,8 e tem os outros dois lados que são iguais, igual a 37,2. Portanto, neste método que nós utilizamos, o que é que nós fizemos? Nós fomos ver a unidade de comprimento que tinha cada um dos lados de cada uma das figuras e depois, tendo por base a nossa unidade de comprimento, que podia ser o lado maior do triângulo ou o lado menor deste triângulo, que no fundo é a unidade da área do nosso tangram, calculamos os lados. Portanto, este é um método, mas nós podemos agora fazer a medição direta. Vamos agarrar numa régua e vamos medir cada um destes comprimentos. E o que é que nós vamos verificar? Vamos verificar que vamos obter medições iguais aos valores que nós fizemos aqui, né? Tendo em conta a unidade de comprimento utilizada para cada um dos lados. Vamos então ver. No caso do quadrado, nós chegamos à conclusão que o nosso quadrado era um quadrado de lado igual a 27,4 mm. Então agora vamos agarrar numa réguazinha e vamos medir um lado. Então verificamos que temos aqui 20, 25 mm, 26, 27, não chega a 28, é 27,4. Certo? Se nós conseguíssemos ampliar isto, chegamos à conclusão que isto andaria à volta de 27,4 mm. Portanto, o lado do quadrado tem 27,4 mm, já verificamos aqui. Significa então que o perímetro é a soma dos quatro lados. É 27,4 mais 27,4 mais 27,4 mais 27,4. Ou seja, 4 vezes o lado. Não é? Transformamos uma adição de parcelas iguais numa multiplicação em que um dos fatores é o número de vezes em que essa parcela aparece e o segundo fator é o valor da parcela, 4 vezes o lado. Ou seja, 4 vezes 27,4 mm. Ora, 4 vezes 27,4 mm vai dar 109,6 mm. Este é o perímetro do quadrado, correto? Então agora vamos calcular o perímetro do quadrado, tendo em conta as medidas também que nós tínhamos visto antes. Isto é, das nossas medições, tendo em conta a unidade de comprimento. E temos que chegar ao mesmo valor. E, efetivamente chegamos. Sabemos que o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Se o lado era igual a 27,4 mm, 4 vezes 27,4 mm, 27,4, 27,4, 27,4, 27,4, vai dar na mesma 109,6 mm. Portanto, o perímetro da nossa figura A, que é o quadrado, é igual a 109,6 mm, ou, se quiséssemos só em milímetros, era 109 mm. Correto? Vamos à figura B. O perímetro tem que ser 2 vezes a largura mais 2 vezes o comprimento. Vamos primeiro fazer as medições segundo o comprimento.
Neste caso o comprimento anda à volta de 37,2, 35, 36, 37, passa um bocadinho, 37,2, e a largura é 18,6. Portanto, temos aqui 15, 16, 17, 18, passa qualquer coisa além do meio, entre o 18 e o 19. Vamos considerar que é 18,6. Então, tendo a largura, que é 18,6 mm, e o comprimento, que é 37,2, nós sabemos que o perímetro é 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Ora, 2 vezes o comprimento, quanto é que é? É 2 vezes 37,2. Certo? O comprimento é 37,2. Mais 2 vezes 18,6. Ou seja, 2 vezes 37,2 dá 74,4. E 2 vezes 18,6 dá 37,2. Somando estas duas parcelas, 74,4 mais 37,2 vai dar 111,6 mm, ou se quiséssemos apenas em milímetros, seriam 111 mm. Vamos calcular o perímetro agora, tendo em conta as medições que nós fizemos antes, utilizando a unidade de comprimento para medir cada um dos lados. O perímetro do retângulo, neste caso, seria igual a quê? 2 vezes o comprimento. O comprimento quanto é que era? 37,2. Então, 2 vezes 37,2 mais 2 vezes a largura, ou seja, 18,6. Vai dar na mesma os tais 111,6 mm. Portanto, o perímetro deste retângulo é igual a este comprimento mais esta largura mais este comprimento mais esta largura, ou seja, 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Portanto, fazendo as nossas continhas, chegamos então a 111,6 mm ou apenas 111. Se quiséssemos apenas em milímetros, não é? Vamos à terceira e última figura. Vamos fazer a medição deste lado, o maior. Verificamos que ele mede 54,8 mm. Temos aqui 54, não chega aos 55 mm, é quase lá. 54,8. E vamos medir os outros dois lados, que são iguais, basta medir um, 37,2. Portanto, o lado maior do triângulo é igual a 54,8 mm, o lado menor, que é este que é igual a este aqui, é igual a 37,2. Portanto, qual é o perímetro do triângulo? O perímetro do triângulo é igual à soma deste lado, mais a soma daquele, mais a soma daquele. Ou seja, como estes dois lados são iguais, podemos dizer que o perímetro deste triângulo é igual ao lado maior, que é 54,8, mais duas vezes porquê? Porque temos aqui este lado, que é igual àquele. 2 vezes o lado menor, ou seja, 37,2. Fazendo as nossas contas, vai dar 129,2 mm. Se confirmarmos com as medições que tínhamos feito antes, nós sabemos que o lado maior é 54,8, já tínhamos feito antes, e o lado menor era 37,2, que multiplicado por 2 vai dar os tais 74,4. Somando as duas parcelas, vamos obter na mesma os 129,2 mm. Ou se quiséssemos apenas em milímetros, diríamos que o perímetro do nosso triângulo é igual a 129 mm. Vamos à terceira pergunta, que podes concluir quanto ao perímetro e à área das figuras que construíste. Nós já tínhamos visto a área destas três figuras e verificamos que cada uma delas é constituída por 16 triângulos pequenos ou 8 quadrados. Significa que a área de cada uma destas figuras, que nós já dissemos antes, é exatamente igual. E é exatamente igual porquê? É exatamente igual porque cada uma delas utiliza todas as figuras do Tangram. Utilizando todas as figuras do Tangram, nós vamos ter as áreas parcelares de cada uma das figuras do Tangram. O que significa que a área total da figura é sempre a mesma. Agora, o perímetro já poderá ser diferente e vamos verificar que é, não é? Portanto, o perímetro do quadrado que nós calculamos antes tem 109,6 mm, ou vamos dizer que é apenas 109 mm. O perímetro do retângulo tem 111,6, ou seja, 111 mm. E o perímetro do triângulo tem 129,2 mm, ou seja, 129 mm. Portanto, como nós verificamos, as áreas das três figuras são iguais, mas os perímetros são diferentes. Podemos então dizer que as três figuras têm a mesma área, porque todas elas utilizam as 7 peças do Tangram, mas têm perímetros diferentes, porque elas têm formas diferentes. Isto é, as 7 peças do Tangram estão dispostas de maneiras diferentes. Resumindo, a área de cada uma das figuras é 16 triângulos, ou 8 quadrados, que nós já vimos antes, e os perímetros
são 109, 111 e 129 milímetros. Portanto, as três figuras têm a mesma área e têm perímetros diferentes.